Imagine por um momento que você está diante de um espelho. Não o espelho em seu banheiro, manchado pelo tempo e embaçado pelo vapor, mas um espelho cristalino, que reflete não apenas sua aparência, mas a verdade nua e crua de quem você é. Ele mostra cada cicatriz, cada dúvida, cada medo que você carrega como uma mochila invisível, mas também revela algo mais profundo, uma faísca, uma chama, uma força adormecida que pulsa dentro de você, esperando para ser libertada. Essa força é o gigante interior, o titã que dorme em sua alma, aquele que pode mover montanhas, criar impérios e transformar sonhos em realidades palpáveis. Mas por que ele ainda dorme? Por que você, com todo o seu potencial, ainda hesita, ainda se contenta com menos do que merece? A resposta é simples, mas cortante como uma lâmina. Sua mente. Sua mente é a corrente que prende o gigante e sua mente é a chave que pode libertá-lo. Hoje, você vai aprender a dominar sua mente. Hoje, você vai despertar o gigante. Hoje, você vai começar a dominar sua vida. Pense em Thomas Edison, um homem que falhou milhares de vezes antes de iluminar o mundo com sua lâmpada. Ele não via cada tentativa como uma derrota, mas como um degrau. Cada filamento que queimava era uma lição. Cada noite de insônia era um passo mais perto da vitória. O que o diferenciava não era um intelecto sobrenatural ou uma sorte divina. Era a mentalidade. Ele acreditava no impossível antes que o impossível tivesse um nome. E é aqui que tudo começa, na sua mentalidade. Sua mente é o campo de batalha onde seus sonhos lutam contra suas dúvidas, onde seu futuro é forjado ou destruído. Napoleon Hill, o homem que decodificou os segredos dos gigantes do sucesso, dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas conceber não é suficiente. Acreditar é o que acende a chama. E a maioria das pessoas nunca acredita. Por quê? Porque vivemos em um mundo que nos treina para duvidar. Desde pequenos, somos ensinados a nos encaixar, a evitar riscos, a temer o fracasso. A sociedade nos sussurra que o seguro é melhor que o ousado, que o confortável é preferível ao extraordinário. E assim, o gigante dentro de nós é silenciado, adormecido por camadas de medo, procrastinação e autocrítica. Mas aqui está a verdade. O gigante nunca morre. Ele está lá esperando pacientemente pelo momento em que você decidirá romper as correntes. E esse momento começa com uma escolha. A escolha de acreditar que você é maior do que suas circunstâncias, maior do que suas falhas, maior do que as vozes que dizem "você não pode". Andrew Carnegie, o magnata do aço que transformou uma ideia em um império, começou como um imigrante pobre sem educação formal. O que ele tinha? Uma crença inabalável em sua capacidade de moldar o próprio destino. Ele viu o gigante dentro de si antes que o mundo o visse. Então pare por um segundo. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: no que eu acredito? Não no que você foi treinado a acreditar, não nas limitações que outros colocaram sobre você, mas no que você, no fundo do seu ser, sabe que é possível. Você acredita que pode criar uma vida de abundância? Que pode superar os obstáculos que parecem intransponíveis? Que pode deixar um legado que ecoe além do seu tempo? Se a resposta é hesitante, se há uma sombra de dúvida, então é hora de recalibrar sua mente. Porque a crença não é um presente que cai do céu, é uma habilidade, um músculo que você fortalece com prática. E a primeira prática é clareza. Clareza é o mapa que guia o gigante. Sem ela, você é como um navio à deriva, navegando sem bússola, sujeito às tempestades da vida. Napoleon Hill falava da definitude de propósito. A ideia de que você deve saber exatamente o que quer, com uma precisão que corta como uma lâmina. Não é suficiente querer ser rico ou ser feliz. Esses são desejos vagos, frágeis que se dissolvem ao primeiro obstáculo. Clareza é dizer: quero construir uma empresa que impacte milhões de vidas em 5 anos. É dizer: quero ser a melhor versão de mim mesmo, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, até o final deste ano. É definir o destino com tanta nitidez
que você pode vê-lo, senti-lo, tocá-lo em sua mente antes mesmo de ele existir. Pense em Walt Disney. Ele não apenas sonhava com um parque de diversões. Ele via cada detalhe, cada castelo, cada sorriso de uma criança antes que a primeira pá de terra fosse cavada. Essa visão cristalina o levou a superar falências, críticas e portas fechadas. Ele sabia o que queria, e essa clareza o guiava como uma estrela no céu noturno. Então, pergunte-se, qual é o seu propósito? Não o propósito que parece razoável ou aceitável para os outros, mas aquele que faz seu coração acelerar, que faz o gigante dentro de você se mexer. Escreva-o, defina-o, e então comprometa-se com ele, como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende. Mas clareza sem visão é apenas um esboço. Visão é o ato de ver o invisível, de pintar o futuro com a tinta da sua imaginação. Napoleon Hill chamava isso de visualização criativa. Ele acreditava que a mente humana tem o poder de transformar pensamentos em realidade, desde que esses pensamentos sejam claros, intensos e carregados de emoção. Feche os olhos novamente. Imagine sua vida ideal, não como uma fantasia distante, mas como uma realidade que você está vivendo agora. Veja os detalhes. Onde você está? Quem está ao seu lado? Como você se sente? Sinta o peso da conquista, o calor do sucesso, a liberdade de viver nos seus termos. Essa imagem não é apenas um sonho, é um projeto. E sua mente é o arquiteto. Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria com a linha de montagem, era obcecado por uma visão: tornar o automóvel acessível a todos. Quando outros riam de sua ideia, ele assegurava com uma convicção que desafiava a lógica. Ele via o futuro antes que o mundo o alcançasse. E é isso que você deve fazer. Sua visão é sua arma contra a mediocridade. Ela é o que o mantém firme quando o mundo diz desista. Mas visão sem ação é apenas um devaneio, e é aqui que entra o propósito. Propósito é o fogo que alimenta o gigante. É o porquê que faz você levantar da cama quando o cansaço pesa, quando o fracasso bate à porta, quando o mundo parece conspirar contra você. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você cria. É a decisão de viver por algo maior do que você mesmo. Pense em Abraham Lincoln, um homem que enfrentou derrotas eleitorais, depressão e o peso de uma nação dividida. O que o mantinha de pé? Um propósito inabalável: preservar a união e abolir a escravidão. Ele não apenas acreditava nisso, ele vivia por isso. E esse propósito moldou a história. Qual é o seu propósito? Não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas deve ser grandioso aos seus olhos. Talvez seja criar uma vida de liberdade para sua família. Talvez seja inspirar outros com sua arte, sua liderança, sua coragem. Seja o que for, encontre-o. E quando encontrá-lo, agarre-o com força. Porque o propósito é o que transforma sonhos em missões e missões em legados. Mas propósito sem disciplina é apenas uma intenção bonita. Disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você conquista. É a habilidade de dizer não às distrações, ao conforto, ao caminho fácil. É o compromisso de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a pedra angular do sucesso. Sem ela, todas as visões, crenças e propósitos desmoronam como castelos de areia. Olhe para qualquer pessoa que realizou algo extraordinário, de Oprah Winfrey, que superou uma infância de pobreza e abuso, a Elon Musk, que trabalha incansavelmente para colonizar Marte. O que os une? Disciplina. Eles não esperam motivação. Eles não esperam o momento perfeito. Eles agem dia após dia com uma consistência que desafia a lógica. Então, como você constrói disciplina? Comece pequeno, mas comece agora. Escolha uma ação, uma única ação, que alinhe com seu propósito. Talvez seja acordar uma hora mais cedo para trabalhar no seu sonho. Talvez seja dizer não a uma distração que rouba seu tempo. Faça isso hoje, e amanhã, e no dia seguinte.
Cada pequeno ato de disciplina é como um tijolo na construção do seu império. E, com o tempo, esses tijolos formam uma fortaleza inexpugnável. Mas disciplina sozinha não é suficiente. Você precisa de ação. Ação ousada, decidida, implacável. Napoleon Hill dizia que a ação é o verdadeiro teste da crença. Você pode sonhar, visualizar, planejar, mas se não agir, tudo isso é apenas ruído. Ação é o momento em que o gigante acorda, em que o potencial se torna realidade. Pense em J.K. Rowling, escrevendo Harry Potter em cafés frios, rejeitada por editoras, mas continuando a agir, a escrever, a enviar manuscritos. Ela não esperava permissão. Ela não esperava validação. Ela agiu. E mudou o mundo. E você? O que você está esperando? O momento perfeito? A aprovação dos outros? O fim do medo? Aqui está a verdade. O medo nunca vai embora. Ele é um companheiro constante no caminho para a grandeza. Mas a ação é o que o silencia. Cada passo que você dá, cada risco que você assume, é uma declaração ao universo. Eu sou maior do que meus medos. Então hoje dê um passo. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser grande, mas precisa ser seu. E enquanto você age, lembre-se da gratidão. Gratidão não é apenas dizer obrigado. É reconhecer que cada momento, cada desafio, cada vitória é uma dádiva. Napoleon Hill acreditava que a gratidão alinha sua mente com a abundância. Quando você é grato, você atrai mais do que é bom. Pense nisso. Mesmo nos momentos mais sombrios, há algo pelo qual ser grato. Talvez seja a força que você descobriu em si mesmo. Talvez seja a lição que um fracasso lhe ensinou. Gratidão é como um farol que ilumina o caminho, mesmo na escuridão. Olhe para Oprah novamente. Ela não apenas superou uma infância difícil, ela era grata por cada experiência, porque cada uma a moldou na mulher que se tornou. E essa gratidão a levou a compartilhar sua luz com o mundo. Então, pratique a gratidão. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Agora, escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Sinta-as e veja como sua perspectiva muda. Mas o caminho para dominar sua mente e sua vida não é linear. Haverá obstáculos, contratempos, momentos em que o gigante dentro de você parecerá adormecer novamente. É aqui que entra a adaptabilidade. A vida é um rio e você precisa aprender a fluir com suas correntezas. Napoleon Hill dizia que aqueles que vencem são aqueles que se adaptam sem perder de vista seu propósito. Pense em Steve Jobs, demitido de sua própria empresa, apenas para voltar mais forte, reinventando a tecnologia e a maneira como vivemos. Ele não se agarrou ao passado. Ele se adaptou, aprendeu, cresceu. Adaptabilidade não é desistir dos seus sonhos. É encontrar novos caminhos para alcançá-los. É ouvir o feedback do mundo e usá-lo como combustível. É estar disposto a mudar, a aprender, a se reinventar, porque o gigante interior não é rígido, ele é fluido, resiliente e eterno. E por falar em resiliência, essa é a armadura do gigante. Resiliência é a capacidade de cair 7 vezes e levantar 8. É o que manteve Nelson Mandela firme durante 27 anos de prisão, emergindo não com amargura, mas com um propósito ainda maior. É o que levou Michael Jordan, cortado do time de basquete do colégio, a se tornar o maior jogador de todos os tempos. Resiliência não é a ausência de dor, é a coragem de seguir em frente apesar dela. Então, quando a vida bater forte, e ela vai bater, lembre-se disso. Cada golpe é uma chance de crescer. Cada fracasso é uma lição. Cada obstáculo é uma oportunidade para mostrar ao mundo e a si mesmo do que você é feito. O gigante dentro de você não se intimida com a dor. Ele a usa como combustível. E agora, enquanto você reflete sobre tudo isso, mentalidade, crença, clareza, visão, propósito, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade, resiliência, perceba que todas essas qualidades já estão dentro de você. Elas não são dons reservados para os escolhidos. Elas não são privilégios de poucos. Elas são sementes plantadas em cada ser humano, esperando para serem cultivadas.
Você não precisa nascer com um talento extraordinário ou uma circunstância perfeita. Você só precisa decidir. Decidir que hoje é o dia em que o gigante acorda. Decidir que sua mente não será mais sua prisão, mas sua aliada. Decidir que sua vida não será definida pelo que aconteceu, mas pelo que você fará acontecer. Olhe novamente para aquele espelho. O que você vê agora não é mais apenas uma faísca. É uma chama, um incêndio, uma força que não pode ser contida. Esse é o gigante interior, desperto, pronto para moldar o mundo à sua imagem. Napoleon Hill passou a vida estudando os segredos dos grandes. E a verdade que ele descobriu é simples, mas profunda. Tudo começa na sua mente. Domine sua mente, e você dominará sua vida. Então, vá. Dê o primeiro passo. Haja com ousadia. Ame com coragem. Sonhe com clareza. E nunca, jamais deixe o gigante adormecer novamente. O mundo está esperando por você. O gigante está esperando por você. E a vida que você sempre quis está ao seu alcance, se você tiver a coragem de reivindicá-la. E agora que você sentiu o calor dessa chama, agora que o gigante começa a se mexer, é hora de entender que despertar não é um evento único, que é um compromisso diário. Cada amanhecer traz uma nova chance de reforçar sua mentalidade, de fortalecer sua crença, de afiar sua visão. Mas também traz tentações, a tentação de voltar ao conforto, de ceder às velhas dúvidas, de deixar o gigante cochilar mais uma vez. O segredo para evitar isso? Ritual. Ritual é o que transforma a intenção em hábito, sonhos em realidades, promessas em resultados. Napoleon Hill não apenas estudou os grandes. Ele observou que todos eles, de Carnegie a Ford, tinham rituais que os mantinham ancorados em seus propósitos. Pense em um ritual como o alicerce de um castelo. Sem ele, até a estrutura mais grandiosa desmorona. Seu ritual pode ser simples: 5 minutos de meditação pela manhã, visualizando seu futuro com detalhes vívidos. Pode ser um diário, onde você escreve seus objetivos, suas gratidões, suas vitórias, por menores que sejam. Pode ser um momento de silêncio onde você se reconecta com seu propósito. O que importa não é a grandiosidade do ritual, mas a consistência. É o ato de aparecer, dia após dia, para si mesmo, porque o gigante não é alimentado por explosões esporádicas de motivação. Ele é nutrido por pequenas ações repetidas, com intenção. Olhe para Arnold Schwarzenegger. Antes de ser um ícone do cinema ou governador, ele era um jovem imigrante com um sonho improvável: dominar o fisiculturismo em um país estranho. O que o levou ao topo? Rituais. Ele treinava horas, todos os dias, mesmo quando o cansaço gritava para ele parar. Ele visualizava cada músculo, cada troféu, cada vitória. Ele transformava o desejo em disciplina e a disciplina em destino. E você pode fazer o mesmo. Comece hoje. Escolha um ritual que alinhe com seu propósito e comprometa-se com ele como se fosse uma promessa sagrada. Porque é. Mas mesmo com rituais haverá dias em que o mundo parecerá pesado demais. Dias em que as vozes da dúvida, suas ou dos outros, soarão mais altas que a chama do gigante. É nesses momentos que você precisa de fé. Não a fé cega, mas a fé prática. A crença de que cada passo, por menor que seja, está levando você ao seu destino. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. É a confiança de que o universo, ou Deus, ou a força que você acredita que guia a vida, está conspirando a seu favor quando você age com propósito. Pense em Harriet Tubman, uma mulher que escapou da escravidão e voltou, repetidas vezes, para libertar outros, arriscando sua vida em cada missão. O que a mantinha em movimento? Fé. Não apenas em um poder superior, mas em sua própria capacidade de fazer a diferença. Ela não tinha garantias, não tinha segurança, mas tinha uma crença inabalável de que estava no caminho certo. E essa fé a tornou uma força da natureza. Então, quando a dúvida bater, quando o caminho parecer incerto, lembre-se: a fé é o que mantém o gigante de pé. Cultive-a, alimente-a com ação, com gratidão, com a certeza de que você está
exatamente onde precisa estar. E enquanto você avança, nunca subestime o poder da comunidade. Napoleon Hill falava do Mastermind, um grupo de pessoas alinhadas com seu propósito, que o elevam, desafiam e inspiram. Ninguém constrói um império sozinho. Mesmo os gigantes precisam de aliados. Olhe para os Beatles, 4 jovens de Liverpool que juntos criaram algo maior do que a soma de suas partes. Eles se apoiavam, se provocavam, se empurravam para a grandeza. Quem são os seus aliados? Quem são as pessoas que acreditam em você, que veem o gigante mesmo quando você duvida dele? Cerque-se delas. E, igualmente importante, seja essa pessoa para os outros, porque a grandeza é contagiante. Mas cuidado, nem todos ao seu redor serão aliados. Haverá críticos, céticos, aqueles que projetam suas próprias inseguranças em você. Napoleon Hill alertava sobre a influência do ambiente. Ele dizia que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Então, escolha, com sabedoria. Afaste-se de quem drena sua energia, de quem ridiculariza seus sonhos, de quem o mantém pequeno. Isso não significa abandonar amigos ou família. Significa proteger sua mente, sua chama, seu gigante. Às vezes, a maior coragem é dizer não às pessoas que amamos, mas que não nos permitem crescer. E enquanto você protege sua mente, invista em aprendizado. O gigante interior não é estático. Ele cresce, evolui, se expande. Napoleon Hill era um defensor do aprendizado contínuo. Ele entrevistou centenas de líderes, absorvendo suas lições, destilando seus segredos. Pense em Benjamin Franklin, que, apesar de nunca ter frequentado uma universidade, se tornou um dos homens mais sábios de sua era. Como? Ele lia vorazmente, buscava mentores, fazia perguntas. Ele tratava cada dia como uma oportunidade de aprender algo novo. E você? Quando foi a última vez que aprendeu algo que desafiou suas crenças, que expandiu sua visão, que o fez crescer? Faça disso um hábito. Leia, ouça, estude, porque o conhecimento é o alimento do gigante. Mas o aprendizado não vem apenas dos livros. Ele vem dos erros. Cada tropeço, cada rejeição, cada porta fechada é uma aula disfarçada. Thomas Edison, com suas milhares de tentativas fracassadas, não via o erro como um fim, mas como um professor. Ele dizia: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Adote essa mentalidade. Quando você errar, e você vai errar, não se encolha. Analise, aprenda, cresça. O gigante não teme o fracasso. Ele o abraça como parte do processo. E enquanto você aprende, enquanto você cresce, nunca perca de vista a humildade. A humildade não é se diminuir. É reconhecer que, por maior que seja o gigante dentro de você, há sempre mais a aprender, mais a melhorar, mais a contribuir. Olhe para Mahatma Gandhi. Ele liderou uma nação à liberdade com nada além de sua voz e sua convicção, mas nunca se colocou acima dos outros. Sua humildade era sua força. Ela o conectava às pessoas, ao propósito, à verdade. Seja humilde o suficiente para admitir quando está errado, para pedir ajuda, para reconhecer que o caminho para a grandeza é uma jornada, não um destino. E agora, à medida que você absorve essas verdades, mentalidade, crença, clareza, visão, propósito, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade, resiliência, rituais, fé, comunidade, aprendizado, humildade, perceba que tudo isso forma um ciclo. Cada elemento fortalece o outro, como engrenagens em uma máquina poderosa. Essa máquina é você. É o gigante interior, agora desperto, agora em movimento, agora imparável. Feche os olhos uma última vez. Veja-se no topo da montanha que você escolheu escalar. Sinta o vento no rosto, o peso da conquista, a certeza de que você é exatamente quem deveria ser. Essa visão não é um sonho distante, é uma promessa. Mas promessas exigem ação, exigem coragem, exigem que você domine sua mente, dia após dia, escolha após escolha. Napoleon Hill passou a vida ensinando que o sucesso não é um acidente, é uma ciência, uma fórmula, um caminho que qualquer um pode trilhar se estiver disposto a pagar
o preço. E o preço é este: acreditar em si mesmo, agir com propósito, perseverar com resiliência, crescer com humildade. O gigante interior não está esperando por um milagre. Ele está esperando por você. Então levante-se, dê o próximo passo, escreva a próxima página da sua história. O mundo não precisa de mais sonhadores. Ele precisa de gigantes despertos, de pessoas que ousam dominar suas mentes e, ao fazê-lo, dominam suas vidas. Você é essa pessoa. Você é esse gigante. E a hora de provar isso é agora.